Meu nome é Palmira Espíndola, mas todo mundo me chama de Dona Mira. Nasci e cresci em Florianópolis, na mesma casa onde estou agora, a poucos metros do mar. Passei a vida inteira entre fios e bilros, fazendo renda e vendendo para turistas que vinham admirar nosso trabalho. Cresci ouvindo histórias das mulheres da ilha, aprendendo que a vida pode ser bela, como um bordado bem feito, mas também cruel como um fio que se rompe sem aviso. Hoje, depois de tantos anos, eu conto a minha história. E se você está aqui ouvindo, quero que me diga nos comentários de onde você me escuta, porque minha história merece ser ouvida até o fim. Desde menina, eu soube que meu destino seria entrelaçar fios, como minha mãe e minha avó fizeram antes de mim. Meu mundo era a renda, os bilros batendo na almofada, o vento carregando o cheiro de maresia e os risos das mulheres que se reuniam para trabalhar juntas. O tempo passou e segui a tradição. Casei cedo com um pescador chamado Raul e logo nossa família começou a crescer. Foi um tempo bom, de casa cheia e mãos ocupadas, mas nada me prepararia para o que estava por vir. Foi em 1975 que tudo aconteceu. Eu já tinha 2 filhos pequenos quando descobri que estava grávida novamente. Uma alegria imensa tomou conta da nossa casa. Raul sonhava em ter uma menina, dizia que queria uma filha para carregar no colo e ensinar a pescar na beira da praia. Eu, por outro lado, só queria que ela viesse ao mundo com saúde. Me preparei para o parto como sempre, com o apoio das parteiras da ilha, mas naquele ano a cidade estava mudando. Os médicos diziam que era mais seguro ter bebê no hospital. Naquela época, o hospital de caridade era o lugar onde todas as mulheres da ilha iam quando precisavam de cuidados mais sérios. Raul insistiu para que eu fosse para lá. Queria o melhor para mim e para o bebê. Eu não gostei da ideia. Estava acostumada com o jeito antigo, com os partos feitos em casa, com ervas, água morna e orações. Mas acabei cedendo. Na noite do dia 12 de setembro, as dores começaram. Pegamos o barco e seguimos para o hospital, sem saber que aquela noite mudaria minha vida para sempre. O parto foi difícil, mais demorado do que os outros. Lembro de ver as luzes brancas do hospital, os rostos apressados dos médicos e o frio da maca. Senti quando ela saiu de mim, ouvi o choro forte, um som que encheu meu peito de esperança. A enfermeira pegou no colo, enrolou num pano branco e me mostrou rapidamente. Ela era pequena, mas forte, com dedos longos, parecendo que já sabia segurar o mundo. Sorri aliviada, exausta, e então fecharam a cortina. Eu ainda estava tonta quando a mesma enfermeira voltou. Seu rosto estava diferente, sério, sem o brilho de antes. Olhou para os lados antes de se aproximar e segurou minha mão. Eu sabia que algo estava errado antes mesmo dela abrir a boca. Seu olhar fugia do meu. Sua voz saiu baixa quando disse que minha filha não resistiu. Um problema no coração, ela explicou. Disse que tentaram, mas não houve nada que pudessem fazer. Meus olhos arderam. Minha boca ficou seca. Pedi para vê-la de novo, mas a enfermeira negou. Disseram que já haviam providenciado tudo, que seria melhor assim. Foi como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Raul chegou pouco depois, segurando as lágrimas nos olhos, tentando ser forte por mim. Ele acreditou, me abraçou, disse que Deus tinha um propósito, que não podíamos questionar. Mas dentro de mim, algo não fazia sentido. O choro dela, tão forte, tão vivo. Como uma criança que chora com tanta força pode simplesmente desaparecer assim? Mas eu estava fraca demais para lutar. Aceitei o que me disseram porque não havia outra escolha. Os dias seguintes foram um borrão. Voltei para casa, mas não parecia mais a mesma. O silêncio da ausência dela era ensurdecedor. Minha mãe tentou me consolar, dizendo que Deus tem seus mistérios, que eu devia ser grata pelos filhos que já tinha. Mas algo dentro de mim não encontrava paz. Eu acordava no meio da noite ouvindo aquele choro. O som ficava na minha cabeça, me perseguia. Eu não conseguia aceitar, mas ninguém queria ouvir minhas dúvidas. O tempo passou e a vida seguiu. Meus filhos cresceram, Raul continuou pescando e eu me afundava no trabalho. Fazia renda o dia inteiro, como se cada fio entrelaçado me ajudasse a costurar a dor dentro do peito. Mas a sensação nunca me deixou. Sempre que eu via uma mãe com um bebê no colo,
Sentia um aperto no coração. Nunca falei sobre isso. Nunca disse em voz alta que algo parecia errado, porque no fundo, eu mesma achava que era coisa da minha cabeça. Os anos viraram décadas e, com o tempo, aprendi a guardar a dor no fundo da alma. Nunca deixei de pensar nela, mas aprendi a esconder isso de todo mundo. Afinal, o que eu poderia fazer? Não existia explicação, mas a vida tem um jeito estranho de trazer a verdade à tona, mesmo quando a gente já desistiu de procurar. E foi assim que, 30 anos depois, tudo mudou. No início dos anos 2000, minha neta, Laura, veio me mostrar algo no celular. Era uma reportagem sobre casos de bebês roubados em maternidades antigas, especialmente nos anos 70 e 80. Mulheres que haviam dado à luz e ouvido a mesma história que eu. O bebê morreu, mas na verdade, haviam sido levados, vendidos para famílias ricas que nunca souberam a verdade. Meu coração parou por um instante. Era como se alguém tivesse rasgado um pano velho e deixado a trama exposta. Laura notou meu olhar fixo na tela e perguntou se eu estava bem. Por um momento não consegui responder. Era como se, de repente, todas as peças do quebra-cabeça começassem a se encaixar. Não podia ser coincidência. Não podia ser só imaginação. O que me contaram naquela noite no hospital, será que foi mentira? Meu estômago embrulhou, um frio percorreu minha espinha. Eu precisava saber mais. E se minha filha estivesse viva? A partir daquele dia, eu soube que não teria mais sossego até descobrir a verdade. Minha cabeça girava em perguntas, possibilidades, e foi nesse momento que tomei uma decisão. Eu ia atrás da verdade, não importava o que custasse. E se você quer saber o que aconteceu, fica comigo até o final, porque o que eu descobri vai te arrepiar. Naquela noite, eu não dormi. O rosto da enfermeira voltou à minha mente, os olhos baixos, a pressa em se livrar de mim. Por 30 anos, aceitei aquela versão, empurrando minhas dúvidas para o fundo da alma. Mas agora, era impossível ignorar. E se minha filha não tivesse morrido? E se tudo que me disseram foi uma mentira? As histórias que vi na reportagem não saíam da minha cabeça. Mulheres que acreditaram ter perdido seus bebês só para descobrir décadas depois que eles haviam sido roubados. Quantas outras mães passaram pelo que eu passei? Quantas ainda nem sabem da verdade? Eu queria entender como algo assim poderia ter acontecido. Como uma criança poderia ser arrancada da mãe e entregue a outra família sem que ninguém desconfiasse. Então comecei a pesquisar. No dia seguinte, pedi para Laura me ajudar a encontrar mais informações. Ela já sabia que algo me incomodava. Viu no meu rosto que eu não tinha sossego. Sentamos juntas e procuramos na internet por casos parecidos. Não demorou muito para encontrar mais histórias, todas assustadoramente parecidas com a minha. O mesmo padrão, as mesmas desculpas, os mesmos hospitais. O nome do hospital de caridade apareceu em uma das matérias. Meu coração apertou. Era ali que eu dei à luz. Um arrepio percorreu minha espinha quando li sobre os esquemas de adoções ilegais nos anos 70. Enfermeiras e médicos que registravam os bebês como mortos e depois os vendiam para casais que não podiam ter filhos. Alguns pais adotivos nunca souberam a verdade. Acreditavam que estavam fazendo um processo legal, mas as mães, como eu, ficaram apenas com um luto forçado, sem nunca poder enterrar o próprio filho. Laura olhou para mim com os olhos arregalados. Vó, pode ser isso? Pode ser que sua filha esteja viva. A frase dela bateu forte no meu peito. Era tudo o que eu queria ouvir, mas também era tudo o que eu temia. Porque se fosse verdade, significava que passei 30 anos lamentando uma morte que nunca aconteceu. E pior, significava que alguém fez isso de propósito. Alguém olhou para mim, uma mãe cansada e vulnerável, e decidiu me roubar o direito de criar minha própria filha. A primeira coisa que fiz foi tentar lembrar de cada detalhe daquela noite. Fechei os olhos e me forcei a voltar para o hospital, a sentir a maca dura sob meu corpo, o cheiro de álcool, o frio da sala. Me esforcei para lembrar do rosto da enfermeira, do tom de voz dela, mas era como tentar pegar fumaça com as mãos. Eu não tinha provas, só uma intuição forte que me dizia que tudo aquilo estava errado. Mas quem acreditaria em mim depois de tanto tempo? Eu precisava de mais, precisava encontrar alguma pista. Foi então que pensei nos registros do hospital. Se minha filha nasceu lá, deveria haver algum documento que confirmasse o que aconteceu. Mas eu sabia que não seria fácil. 30 anos haviam se passado
E muitos desses hospitais se livraram de documentos antigos para encobrir rastros. Mesmo assim, precisava tentar. No dia seguinte, fui até o hospital sozinha. Laura quis ir comigo, mas pedi que ficasse. Eu precisava enfrentar isso por conta própria. Quando cheguei, senti um nó no estômago. O prédio parecia o mesmo, mas dentro de mim, tudo estava diferente. Entrei e fui direto à recepção. Perguntei pelos arquivos antigos. Disse que precisava do registro de nascimento da minha filha. A atendente me olhou por cima dos óculos, impaciente. Só mantemos documentos por 20 anos, né, senhora? Meu coração afundou. Insisti. Perguntei se havia algum outro lugar onde pudesse procurar. Ela suspirou e disse que talvez os registros mais antigos estivessem arquivados em outro setor. Me deu um telefone, um contato, e me despachou sem muita paciência. Mas pelo menos era um começo. Saí do hospital com uma mistura de alívio e frustração. Não consegui nada concreto, mas pelo menos agora sabia onde procurar. Liguei para o número que me deram e deixei um recado. O telefone tocou para a caixa postal e a voz mecânica me pediu para aguardar. No fundo, eu sabia que essa busca não seria fácil. Não estavam esperando que alguém voltasse 30 anos depois para cavar o passado. Mas eu não ia desistir. Não depois de ter chegado até ali. Nos dias seguintes, fiz o que podia. Conversei com outras mães da minha época. Perguntei se conheciam alguém que passou por algo parecido. Algumas lembravam de casos estranhos, histórias de bebês que sumiram, de mães que nunca viram os corpos dos filhos. Ouvindo tudo aquilo, meu sangue fervia. Como ninguém fez nada, como deixamos isso acontecer? Mas a verdade é que naquela época, as mulheres não tinham voz. A gente aceitava o que nos diziam e seguia em frente, porque era assim que o mundo funcionava. Laura me ajudava na internet, tentando encontrar pistas, e foi ela que teve a ideia que mudaria tudo. Vó, e se a gente fizer um teste de DNA? Meus olhos se arregalaram. Não era algo que eu sequer tinha cogitado. Um teste de DNA poderia me conectar com parentes desconhecidos. Se minha filha estivesse viva, se tivesse filhos, talvez algum deles já tivesse feito um teste desses. Meu coração disparou. Aquela era a primeira esperança real que eu tinha. Naquela noite, não consegui dormir de novo. Fiquei olhando para o teto, ouvindo o som das ondas ao longe. Sempre acreditei que o mar levava tudo embora, mas naquele momento, senti que ele também trazia de volta. Tantas vezes sentei na beira da praia, sentindo a água bater nos pés, perguntando se minha filha estava em algum lugar desse mundo. Agora, talvez eu estivesse perto de descobrir a resposta. Mas e se a verdade fosse pior do que eu imaginava? Mesmo assim, tomei coragem. No dia seguinte, Laura me ajudou a pedir o teste pela internet. O kit chegaria em poucos dias. Eu estava nervosa. Sentia um frio na barriga como não sentia há anos. E se desse certo? E se realmente houvesse alguém por aí com meu sangue, esperando sem saber? Era uma possibilidade assustadora, mas também a mais importante da minha vida. Dessa vez, eu não ia ignorar minha intuição. Dessa vez, eu ia até o fim. Eu sabia que essa jornada não seria fácil. Eu sabia que poderia encontrar respostas que mudariam tudo, mas não importava, porque a única coisa que eu não podia mais fazer era viver na dúvida. E se você quer saber como essa busca me levou até o momento mais inacreditável da minha vida, fica aqui comigo. O que eu descobri depois disso foi algo que nunca poderia ter imaginado. Os dias seguintes foram uma mistura de ansiedade e medo. O teste de DNA estava a caminho, e cada vez que o carteiro passava na rua, meu coração acelerava. Eu me pegava imaginando 1000 cenários diferentes. E se realmente houvesse alguém por aí com meu sangue? E se o nome da minha filha aparecesse na lista de correspondências? E se depois de tanto tempo, tudo não passasse de uma ilusão e eu estivesse me agarrando a uma esperança vazia? Mas no fundo, eu sabia que não podia mais voltar atrás. A dúvida era um fardo muito mais pesado do que qualquer resposta que viesse. Enquanto esperava, continuei minha busca. Decidi que precisava revisitar o passado, falar com pessoas que talvez soubessem de algo, ainda que eu não tivesse feito isso antes. 30 anos é tempo demais para que as memórias fiquem intactas, mas algumas histórias, quando são grandes o suficiente, continuam vivas. Fui até a casa de uma vizinha antiga, Dona Celina, que na época trabalhava como auxiliar de enfermagem no hospital. Se havia alguém que poderia ter visto alguma coisa, seria ela.
Bati no portão e esperei, sentindo meu coração bater forte contra o peito. Quando ela me viu, sorriu, mas sua expressão logo mudou quando eu disse o que me trouxe ali. Perguntei se ela lembrava daquela noite, do dia em que dei à luz. Ela franziu a testa, tentando puxar a lembrança do fundo da mente. Disse que se lembrava de mim chegando ao hospital, mas que na época não teve acesso direto às salas de parto. Falei sobre a enfermeira que me deu a notícia, descrevi seu rosto da forma mais precisa que pude. Foi então que vi algo mudar no olhar de Dona Celina. Ela ficou quieta por um instante, depois disse algo que me fez arrepiar dos pés à cabeça. Palmira, naquela época, tinha umas coisas estranhas acontecendo no hospital. Eu nunca vi diretamente, mas ouvia as enfermeiras comentarem sobre bebês que sumiam dos registros, mães que saíam sem os filhos e nunca viam os corpos. Era tudo falado em cochichos, mas todo mundo sabia que tinha algo errado. Minhas mãos começaram a tremer. Isso significava que o que eu temia podia ser verdade. Perguntei se ela lembrava de alguma coisa específica, mas ela disse que não tinha provas, só lembranças vagas. Mesmo assim, aquilo foi suficiente para me deixar ainda mais determinada. Saí de lá sentindo o peso daquela informação. Tudo estava começando a se encaixar. O hospital, os cochichos, as histórias de outras mães, o sumiço dos registros. Eu passei a vida toda tentando me convencer de que meu sofrimento era um capricho da minha mente. Mas agora eu via que, desde o começo, minha intuição estava gritando a se dizer uma verdade. Agora, tudo o que eu podia fazer era esperar o teste de DNA chegar e rezar para que ele me desse uma pista concreta. Nunca imaginei que minha vida tomaria esse rumo, mas naquele momento eu já sabia que não havia mais volta. No terceiro dia, o envelope finalmente chegou. Peguei-o com as mãos suando como se carregasse algo sagrado. Laura estava comigo, ansiosa, dizendo que precisávamos seguir todas as instruções corretamente. Sentamos à mesa da cozinha e eu senti um nó no estômago quando ela abriu o pacote e colocou os pequenos tubos e hastes de coleta sobre a mesa. Segui cada passo com precisão, tentando não pensar demais no que aquilo significava. Fiz o teste com o maior cuidado do mundo. Lacrei tudo dentro do envelope e Laura correu para o correio assim que terminamos. Agora, restava esperar. Os dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Cada vez que o telefone tocava, eu me sobressaltava. Não sabia quanto tempo levaria para receber uma resposta, mas cada minuto parecia uma eternidade. Para ocupar a mente, me joguei no trabalho. Voltei a fazer rendas, como fazia nos dias difíceis, deixando as mãos ocupadas para que a cabeça não desmoronasse. Mas era impossível não pensar nisso o tempo todo. Eu dormia e sonhava com o resultado, com o rosto de uma filha que eu não via há 30 anos. Foi Laura quem recebeu a notificação no celular. Correu até mim com os olhos arregalados, segurando o telefone com as mãos trêmulas. Vó, o resultado chegou! Meu coração disparou. Peguei o aparelho e abri a mensagem com os olhos marejados. Li cada palavra devagar, tentando absorver o que estava diante de mim. E então vi, entre os resultados, havia um nome desconhecido, mas ao lado, um detalhe que fez meu sangue gelar. Parentesco de primeiro grau. Meu coração parou por um instante. Isso significava que eu tinha encontrado alguém com meu sangue. Segurei o celular com força, tentando processar a informação. O nome era Marina Andrade. Eu não conhecia ninguém com esse nome, mas o DNA não mente. Meu corpo todo tremia. Olhei para Laura e vi no rosto dela o mesmo choque que sentia dentro de mim. Será que era ela? Será que depois de tanto tempo eu finalmente tinha encontrado minha filha? Mas então, um pensamento me atingiu em cheio. E se ela não soubesse de nada? E se para ela eu fosse apenas uma estranha? E se ela tivesse sido criada acreditando que pertencia a outra família? Minha cabeça girava com todas essas perguntas. Laura segurou minha mão e disse que precisávamos entrar em contato. Mas como se faz isso? Como alguém simplesmente escreve uma mensagem para uma pessoa dizendo que talvez seja sua mãe? Meu peito estava apertado. Eu queria tanto esse momento, mas agora que ele estava na minha frente, o medo tomava conta de mim. Respirei fundo e decidi que precisava ser cuidadosa. Precisava encontrar um jeito de falar com ela sem assustá-la. Laura me ajudou a escrever uma mensagem simples, sem revelar muito. Oi, Marina? Meu nome é Palmira Espíndola.
e fiz recentemente um teste de DNA que indicou que temos um parentesco muito próximo. Gostaria muito de conversar com você se estiver aberta a isso. Depois de reler várias vezes, apertei o botão de enviar e senti meu coração saltar no peito. Agora tudo o que eu podia fazer era esperar por uma resposta. As horas passaram, depois um dia inteiro, e nada. Olhava para o celular a cada 5 minutos, esperando que algo acontecesse. O medo de que ela nunca me respondesse era sufocante. Mas quando finalmente a notificação apareceu na tela, senti minhas pernas ficarem fracas. Peguei o celular com as mãos tremendo, abri a mensagem e li a resposta dela. O que estava escrito ali me deixou sem fôlego. Mas antes de te contar o que aconteceu a seguir, quero que você me diga nos comentários. O que você faria no meu lugar? Se um dia descobrisse que sua história não era o que você sempre acreditou? Minha mão tremia enquanto segurava o celular. Marina havia respondido, e aquelas palavras na tela pareciam ter vida própria. Oi, Palmira. Fiquei surpresa com sua mensagem. Não sei muito sobre minha família biológica, mas estou aberta a conversar. Li e reli a resposta várias vezes, sentindo meu coração acelerar. Esse momento, que por tanto tempo parecia impossível, agora estava ali, na minha frente. Respirei fundo, tentando me acalmar. Eu sabia que cada palavra a partir daquele ponto seria crucial. Laura estava ao meu lado, ansiosa para saber o que eu responderia. Pedi que me desse um tempo para pensar. Eu não queria correr e dizer tudo de uma vez. Precisava ser cuidadosa. Marina não fazia ideia de quem eu era, de tudo que eu passei, de como minha vida tinha parado naquele dia no hospital há 30 anos. Para ela, eu era apenas uma estranha. E se eu dissesse algo errado? Se ela se afastasse antes mesmo de eu conseguir explicar? Meus pensamentos estavam uma confusão, mas uma coisa eu sabia. Eu não podia perder essa chance. Decidi responder de forma simples, deixando a porta aberta para o que viesse a seguir. Marina, muito obrigada por me responder. Eu também não sei muitos detalhes sobre o que aconteceu, mas encontrei seu nome através de um teste de DNA. Acho que pode existir uma conexão importante entre nós. Gostaria de conversar por telefone ou por vídeo. Enviar essa mensagem foi como soltar um pássaro engaiolado. Agora, era esperar para ver se ele voltaria. A resposta não demorou. Ela disse que preferia começar por mensagem, que queria entender melhor antes de ouvir minha voz. Era compreensível, então comecei a contar. Falei sobre o hospital em Florianópolis, o nascimento da minha filha, a enfermeira que me deu a notícia que destruiu minha vida. Escrevi devagar, medindo cada frase, tentando não parecer desesperada, mesmo que fosse exatamente assim que eu me sentia. Marina lia tudo, mas suas respostas eram curtas. Entendo. Que história triste. Eu sinto muito por você. Não parecia envolvida emocionalmente. Era como se estivesse mantendo uma distância segura. Quando terminei de contar o que aconteceu, precisei perguntar. Marina, você sabe algo sobre sua adoção? Houve um silêncio longo antes da resposta. Sim, sei que fui adotada recém-nascida em Florianópolis, mas meus pais nunca entraram em detalhes. Eles sempre disseram que foi um processo discreto, que minha mãe biológica não podia ficar comigo. Meus dedos apertaram o celular com força. O coração batia tão rápido que eu quase podia ouvir. Se ela foi adotada em Florianópolis, se os pais adotivos nunca contaram detalhes, era porque havia algo escondido. Marina parecia hesitante, mas continuou. Meus pais nunca quiseram falar sobre isso. Sempre me disseram que era melhor não procurar pelo passado. Mas agora estou começando a me perguntar se tem algo que eles nunca me contaram. Minha respiração ficou presa no peito. Eu não queria causar dor a ela, mas ao mesmo tempo, precisava que ela soubesse da verdade. Antes de continuar, perguntei se ela queria ouvir o que eu tinha a dizer. Ela demorou um pouco para responder, mas finalmente disse que sim. Então, contei sobre o tráfico de bebês. Expliquei tudo o que descobri, as outras mães que passaram pelo mesmo, os arquivos perdidos, as enfermeiras que estavam envolvidas. Conforme escrevia, senti que minhas mãos suavam. Eu estava contando a verdade para ela, mas e se fosse demais? E se ela não quisesse aceitar? Para mim, essa busca durou décadas, mas para Marina era um choque repentino. Eu estava pedindo que ela questionasse tudo o que conhecia sobre si mesma. A resposta dela veio curta. Isso é muita coisa para processar. Eu entendo.
Marina, eu sei que é difícil. Sei que é um peso enorme. Mas se você quiser, podemos fazer um novo teste para ter certeza. Se você não estiver pronta, eu entendo. Mas preciso que saiba que estou aqui. Independente de qualquer coisa. A verdade não precisava vir de uma vez. Ela precisava sentir no coração que queria saber. Eu já havia esperado 30 anos. Poderia esperar um pouco mais. Dessa vez, Marina demorou mais para responder. Meu peito apertava de ansiedade. Minutos pareceram horas. Mas então, finalmente, o celular vibrou. Eu quero saber a verdade. Quero fazer o teste. Senti uma onda de emoção tomando conta de mim. Era isso. A confirmação que eu precisava. Não significava que tudo estava resolvido, mas significava que estávamos no caminho certo. Respirei fundo, sentindo os olhos se encherem de lágrimas. Agora, restava dar o próximo passo. Laura imediatamente me ajudou a organizar tudo. Fizemos os procedimentos corretos e enviamos o kit para Marina. Ela me disse que faria o teste o mais rápido possível, mas pediu que eu não falasse nada até que ela estivesse pronta. Eu respeitei. Entendia que ela precisava de tempo, mas no fundo o medo ainda estava lá. E se o resultado desse negativo? E se tudo fosse uma coincidência cruel? Eu queria acreditar, mas até aquele momento, tudo o que eu tinha era esperança. Os dias se arrastavam, cada um mais longo que o outro. Tentei manter minha rotina, mas minha mente estava sempre voltando para a mesma pergunta. E se tudo isso terminasse em nada? Mas eu sabia que a única forma de descobrir era esperar. E então, uma noite, enquanto eu terminava uma peça de renda, o celular vibrou. Era uma mensagem de Marina. O resultado chegou. Meu coração disparou. Segurei o celular, sentindo as mãos suadas. Eu estava prestes a saber a verdade. Minha visão ficou turva de nervosismo enquanto abria a mensagem. Marina não disse muito, apenas me mandou uma foto do laudo. Ali, bem no centro do papel, estava essa resposta que eu esperei a vida inteira. O DNA confirmou. Marina era minha filha. Senti meu corpo inteiro estremecer. As lágrimas caíram antes mesmo que eu percebesse que estava chorando. A verdade, aquela que me roubaram há tanto tempo, agora estava diante dos meus olhos. Mas a pergunta que veio depois me atingiu como um soco. Marina perguntou com um misto de curiosidade e medo. O que eu faço agora? Meu peito apertou. Eu sabia a resposta, mas também sabia que não cabia a mim decidir. Ela não era mais um bebê. Era uma mulher com uma vida construída, com uma família, com pais que a criaram. Ela poderia escolher seguir em frente e nunca mais falar comigo. Ou poderia decidir que queria me conhecer de verdade. Antes de responder, olhei para para a foto do laudo mais uma vez, absorvendo cada detalhe. Depois de 30 anos, eu finalmente sabia a verdade. E agora, era a vez dela decidir. Mas antes de continuar essa história, quero que você faça algo. Se essa história te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que também precisa ouvir. Porque às vezes uma história pode mudar tudo. O que eu faço agora? Essas palavras ficaram gravadas na minha mente por horas depois que li a mensagem de Marina. A resposta estava ali, no laudo de DNA. O teste não deixava dúvidas. Ela era minha filha. Mas esse era apenas o começo. Encontrá-la foi apenas a primeira parte da história. Agora vinha o mais difícil. Como reconstruir uma relação que nunca existiu? Como lidar com a dor de um passado que nos foi negado? Marina esperava que eu dissesse o que fazer, mas a verdade é que eu também não sabia. Laura percebeu minha hesitação e me disse para respirar fundo. Vó, você esperou 30 anos por isso? Não toma nenhuma decisão no calor do momento. Concordei com a cabeça, mas meu coração estava uma tempestade. Marina era uma mulher adulta, criada por uma família que provavelmente a amava. E agora, de repente, eu aparecia do nada para bagunçar tudo. Será que ela realmente queria me conhecer? Ou será que só queria entender a verdade e seguir em frente? Decidi ser sincera na resposta. Marina, não há certo ou errado. Você tem uma vida, uma história construída. Se quiser me conhecer, estarei aqui. Se quiser apenas saber mais sobre o que aconteceu, também entenderei. Eu só quero que você faça o que seu coração mandar. Enviei a mensagem e esperei, sentindo um aperto no peito. Por um momento temi que ela nunca mais respondesse, mas então o celular vibrou. Quero te conhecer. Meu coração disparou. Li aquelas palavras
tantas vezes que elas pareciam mudar diante dos meus olhos. Ela queria me conhecer. Isso significava tudo para mim, mas também me enchia de medo. E se ela esperasse de mim algo que eu não pudesse dar? E se ela sentisse que eu não era a mãe que ela imaginava? Minha mente girava com tantas perguntas que tive que me sentar para acalmar os pensamentos. Mas era tarde demais para voltar atrás. O que quer que viesse a seguir, eu enfrentaria. Combinamos de nos encontrar em uma semana. Marina disse que precisava de tempo para organizar seus sentimentos. Ela morava em São Paulo e eu em Florianópolis. Era uma distância grande, mas nada comparado à distância que nos separou por 3 décadas. Decidimos que o primeiro encontro seria por vídeo. Laura organizou tudo para que eu pudesse falar com Marina pelo celular. No dia marcado, sentei na cadeira da cozinha, minhas mãos suando enquanto esperava a chamada. Quando a tela se acendeu e vi o rosto dela pela primeira vez, senti um choque. Era como olhar para uma versão mais nova de mim. Os traços estavam ali, os olhos, o formato do rosto, até a maneira como ela inclinava a cabeça ao ouvir. Marina sorriu, um sorriso hesitante, e eu senti lágrimas escorrerem sem que eu percebesse. Oi, Palmira? Minha voz falhou ao tentar responder. Oi, Marina. Foi tudo que consegui dizer antes de precisar respirar fundo para segurar a emoção. A conversa começou tímida. Perguntamos coisas básicas uma para a outra. Ela me contou sobre sua infância, sobre a família que a criou, sobre como sempre soube que era adotada, mas nunca teve curiosidade de procurar. Eu ouvi cada palavra com atenção, tentando absorver cada pedaço da vida dela que me foi negado. Contei um pouco sobre mim, sobre minha vida simples na ilha, sobre minha família. Aos poucos, o nervosismo foi dando lugar a uma sensação estranha, reconhecimento. Houve um momento em que o silêncio se instalou. Marina me olhou através da tela e perguntou com a voz baixa, mas cheia de peso: por que fizeram isso com a gente? Minha garganta apertou. Eu não tinha resposta. Não havia explicação que fizesse sentido para uma mãe que perdeu uma filha e para uma filha que foi arrancada de sua história. Eu só podia dizer a verdade. Eu não sei, minha filha, mas eu daria tudo para ter te criado. Marina assentiu, e eu vi que seus olhos também estavam marejados. Era um sentimento confuso. Estávamos felizes por termos nos encontrado, mas também machucadas pelo tempo perdido. Era como se tivéssemos sido roubadas uma da outra. Mas naquele momento, algo mudou. Não importava mais quem nos separou. O que importava era o que faríamos a partir dali. E eu sabia que queria tentar. Queria estar na vida dela, do jeito que fosse possível. Depois daquele primeiro encontro, continuamos conversando. Mandávamos mensagens todos os dias, nos conhecendo aos poucos. Marina perguntava sobre minha vida e eu perguntava sobre a dela. Descobrimos que tínhamos muito em comum. Gostávamos das mesmas músicas antigas, adorávamos sentar na praia só para ouvir o mar e até tínhamos o mesmo hábito de mexer no cabelo quando estávamos nervosas. Era como se, apesar de todos os anos separados, ainda houvesse algo que nos conectava. Com o tempo, a conversa inevitavelmente chegou ao ponto mais difícil. Marina queria saber sobre os responsáveis pelo que aconteceu. Quem fez isso? Quem decidiu que você nunca deveria me conhecer? Fiquei em silêncio por um instante, porque eu também queria essa resposta. Precisávamos encontrar os culpados, entender como tudo aconteceu. Mas, acima de tudo, eu precisava saber se alguém ainda estava vivo para responder por isso. Decidimos procurar juntas. Começamos a levantar nomes, fazer pesquisas, tentar encontrar qualquer rastro das pessoas envolvidas na minha internação no hospital. A lista de funcionários daquela época era escassa. Muitos já haviam se aposentado, outros haviam desaparecido dos registros. Mas eu não ia desistir. Se alguém tinha arrancado minha filha de mim, eu faria de tudo para que a verdade viesse à tona. Foi então que, depois de semanas de busca, encontramos um nome que acendeu um alerta. A mulher que havia me dado a notícia da suposta morte da minha filha ainda estava viva. Encontrei o nome dela em um documento antigo e, depois de alguma investigação, descobri que ela morava no interior de Santa Catarina. Meu coração disparou. Depois de tanto tempo, eu finalmente poderia olhar nos olhos de alguém que sabia a verdade. Eu sabia que esse encontro mudaria tudo. Estava prestes a confrontar uma das peças mais importantes desse quebra-cabeça. Mas antes de continuar, quero saber de você.
O que você faria no meu lugar? Você teria coragem de encarar quem te tirou tudo? Me conta nos comentários. A viagem até o interior de Santa Catarina parecia interminável. O nome da enfermeira estava gravado na minha mente, desde que o encontramos nos arquivos antigos. Beatriz Vasconcelos. Um nome que, até pouco tempo, não significava nada para mim, mas que agora carregava o peso de toda a minha vida. Ela era a mulher que segurou minha mão naquela noite no hospital. Ela foi a primeira a me dizer que minha filha tinha morrido. E agora, depois de tanto tempo, eu finalmente teria a chance de olhar nos olhos dela e perguntar: por quê? Marina queria ir comigo, mas eu pedi que ficasse. Eu não sabia o que encontraria, nem se essa mulher me daria alguma resposta. Precisava enfrentar isso sozinha. Peguei um ônibus na rodoviária e passei as horas olhando pela janela, vendo a estrada se perder no horizonte. Meu coração estava acelerado, mas minha mente estava fixa no objetivo. Não importava o que acontecesse ali, eu precisava saber a verdade. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que estava no controle da minha própria história. Quando desci na pequena cidade, um vento frio cortou meu rosto. O endereço que encontrei nos documentos me levou a uma casa simples, com um jardim pequeno e bem cuidado. Aproximei-me devagar, sentindo cada passo pesar. Toquei a campainha e esperei. O silêncio foi longo, até que a porta se abriu. Uma mulher idosa apareceu, os olhos pequenos atrás dos óculos, o rosto marcado pelo tempo. Ela me olhou com desconfiança, como se já soubesse o motivo da minha visita, antes mesmo que eu dissesse qualquer coisa. Beatriz Vasconcelos. Minha voz saiu firme, mas por dentro eu tremia. Ela estreitou os olhos como se estivesse tentando me reconhecer. Sim, sou eu. Quem é você? Engoli em seco antes de responder. Meu nome é Palmira Espíndola. Eu tive uma filha no Hospital de Caridade em 1975. Você estava lá. O rosto dela endureceu. Por um instante, pensei que fosse fechar a porta na minha cara. Mas então, ela suspirou fundo e abriu espaço para que eu entrasse. Eu sabia que essa conversa seria difícil, mas estava disposta a enfrentar cada palavra. Sentei na poltrona, enquanto ela se acomodava na cadeira de balanço. O silêncio entre nós era denso, como se carregasse anos de segredos não ditos. Não sei por que você veio até aqui, disse ela, olhando para as próprias mãos. Minha voz saiu firme, sem hesitação. Eu quero a verdade. Quero saber o que aconteceu naquela noite. Minha filha foi levada de mim e você estava lá. A enfermeira fechou os olhos, como se estivesse buscando algo na memória ou tentando se proteger do que viria a seguir. Quando voltou a me encarar, havia algo diferente no olhar dela. O que você quer que eu diga? Que tudo foi um erro? Que nada disso deveria ter acontecido? Porque eu sei que foi. Sei há muitos anos. Meu coração disparou. Beatriz não tentou negar. Não fingiu que não sabia. Eu estava diante de alguém que carregava essa culpa por décadas. Mas eu não queria arrependimento. Eu queria respostas. Por que fizeram isso comigo? Quem estava por trás disso? Ela hesitou por um momento, depois respirou fundo. Não foi só você. Foram muitas. Não imagina quantas mães saíram daquele hospital sem seus bebês. Senti um nó apertar minha garganta. Eu sabia que não era a única, mas ouvir aquilo sair da boca dela foi como um golpe. Quem organizava isso? Como isso acontecia? Beatriz me olhou e vi um brilho de vergonha em seus olhos. Era uma rede. Médicos, administradores, enfermeiras. Alguns sabiam de tudo, outros apenas faziam o que mandavam. Eu era jovem na época, não sabia onde estava me metendo. Mas um dia, percebi que o hospital não registrava alguns partos. As mães iam embora de mãos vazias e os bebês, bem, eles eram entregues para a adoção. As palavras dela giravam na minha mente como lâminas afiadas. Ela continuou, a voz mais baixa. Os bebês eram dados a famílias que queriam crianças que pagavam para tê-los. Diziam que era para o bem das crianças, que elas teriam uma vida melhor. Mas não era verdade. Era dinheiro puro e simples. As famílias achavam que estavam adotando legalmente, mas na realidade estavam comprando filhos roubados. Minha cabeça girava. O que você ganhou com isso? Beatriz olhou para baixo. Não tanto quanto os outros, mas sim aceitei dinheiro. E me arrependo todos os dias. As lágrimas ardiam nos meus olhos, mas eu não podia ceder à emoção ainda. Precisava ir até o fim. E a minha filha?
Para quem ela foi entregue? Beatriz me olhou por um instante antes de responder. Não lembro do nome, mas lembro do casal. Eles vieram de São Paulo. Disseram que esperaram por anos e não podiam ter filhos. Meus olhos se fecharam por um instante. Era Marina. Eu sabia que era ela. Meu estômago se revirava de raiva e impotência. Você sabia que era errado. Por que não fez nada? Beatriz respirou fundo. Porque naquela época ninguém fazia. A gente obedecia. Ou era tirada do caminho. Por um momento tudo ficou em silêncio. As palavras dela ecoavam dentro de mim, misturadas com minha própria dor. Olhei para aquela mulher e vi alguém consumida por arrependimento. Mas isso não apagava o que aconteceu. Levantei-me devagar. Eu precisava sair dali. Beatriz me observou e, antes que eu pudesse alcançar a porta, disse algo que me fez parar. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria diferente. Mas sei que isso não muda nada para você. Fiquei imóvel por um instante, tentando decidir se aquilo significava alguma coisa. Então, sem olhar para trás, saí daquela casa. O vento frio bateu no meu rosto enquanto eu caminhava até a rodoviária. A verdade finalmente estava diante de mim. Eu sabia quem esteve envolvido, eu sabia como fizeram, mas nada disso apagava o buraco de 30 anos que separou minha filha de mim. Agora, eu precisava decidir o que fazer com essa verdade. No ônibus de volta, olhei pela janela, vendo as luzes da estrada passarem como borrões. Eu estava cansada, mas dentro de mim havia algo novo. Não era só dor, era força. Eu não deixaria essa história terminar aqui. Eu não deixaria que tudo isso fosse varrido para baixo do tapete. Alguém tinha que pagar pelo que foi feito, e eu faria de tudo para conseguir justiça. E se você chegou até aqui, quero saber. Se estivesse no meu lugar, você perdoaria ou buscaria justiça? Me conta nos comentários. Voltei para Florianópolis carregando um peso que parecia maior do que qualquer coisa que já vivi. A verdade estava exposta. Eu sabia como tudo aconteceu. Sabia que minha filha foi vendida. Sabia que existia uma rede de pessoas que lucraram em cima da minha dor e da de tantas outras mães. Mas saber não era suficiente. O que eu faria agora? Poderia simplesmente aceitar essa história e seguir em frente? Ou deveria lutar para que os culpados pagassem pelo que fizeram? Meu coração dizia que eu não podia deixar isso assim. Quando cheguei em casa, Marina já sabia de tudo. Eu tinha avisado por mensagem que encontrei Beatriz e que ela confirmou a rede de adoções ilegais. Mas eu precisava contar pessoalmente cada detalhe. Fomos para a varanda onde o vento do mar trazia um pouco de calma para uma conversa tão difícil. Marina estava sentada na cadeira de balanço, os braços cruzados, os olhos fixos em mim. Eu quero justiça. Foi a primeira coisa que ela disse. Respirei fundo, porque era exatamente o que eu também queria. Laura apareceu com uma xícara de chá e se sentou ao nosso lado. Vó, o que podemos fazer? Será que ainda tem jeito de denunciar? Será que alguém vai ouvir? Eu não tinha essa resposta, mas sabia que precisava tentar. Beatriz estava ali, viva, carregando essa culpa há anos. Ela tinha participado do crime, mas também era uma testemunha. Se tivéssemos coragem de levar isso adiante, talvez conseguíssemos abrir essa história para o mundo. Mas será que estávamos preparadas para enfrentar tudo que viria junto? Marina se inclinou para frente, a voz mais baixa, mais carregada de emoção. Eu preciso fazer isso. Preciso saber que essas pessoas não vão sair impunes. Eu assenti. Se ela estava pronta, eu também estava. Na manhã seguinte, fomos até um advogado. Um homem sério, de óculos finos e uma pilha de papéis sobre a mesa. Expliquei nossa história, sem esconder nenhum detalhe. Ele nos ouviu com atenção, tomando notas e franzindo a testa de tempos em tempos. Quando terminei, ele soltou um suspiro e colocou a caneta sobre a mesa. O que aconteceu com vocês é um crime, mas aconteceu há muito tempo. Muitas dessas pessoas já não estão vivas. E encontrar provas concretas será difícil. Marina apertou os punhos. Isso significa que ninguém vai pagar por isso? O advogado balançou a cabeça. Não necessariamente. Existem registros, testemunhas. Se essa rede realmente existiu, podemos encontrar algo. Mas vocês precisam estar preparadas. Isso não será rápido, nem fácil. Olhei para Marina. Eu já sabia disso, mas a pergunta era: estávamos prontas para enfrentar? Saímos do escritório com um misto de esperança e incerteza. A primeira coisa que fizemos
foi procurar mais mães que passaram pelo mesmo. Com a ajuda de Laura, encontramos um grupo de mulheres que suspeitavam que seus filhos tinham sido roubados na maternidade. Algumas nunca tiveram respostas, outras descobriram a verdade tarde demais. Era um grupo de dor, mas também de força. Juntas, começamos a reunir histórias, documentos, qualquer coisa que pudesse ser usada para denunciar o que aconteceu. Cada nova informação que surgia era como um soco no estômago. Encontramos certidões de óbito falsas, relatos de mães que nunca viram os corpos de seus filhos, enfermeiras que desapareceram sem deixar rastros. Quanto mais cavávamos, mais evidente ficava que não foi um caso isolado. Foi um esquema enorme que aconteceu por anos sem que ninguém fizesse nada. Isso me dava ainda mais certeza de que não poderíamos parar. Essas pessoas não podiam simplesmente seguir com suas vidas como se nada tivesse acontecido. Marina estava cada vez mais envolvida. Ela queria falar com outras pessoas que passaram pelo mesmo. Um dia encontrou uma mulher chamada Lígia, que descobriu que sua filha havia sido roubada no mesmo hospital, na mesma época. A história dela era tão parecida com a minha que me arrepiei ao ouvir. Meu Deus, quantas de nós fomos enganadas? Marina segurou minha mão enquanto ouvíamos o relato de Lígia. Isso precisa ser exposto. Precisamos gritar para o mundo que isso aconteceu. Foi então que surgiu a ideia de tornar nossa história pública. Laura sugeriu que gravássemos um vídeo contando tudo e divulgássemos na internet. No começo, hesitei. Não estava acostumada com essas coisas, nunca gostei de expor minha vida. Mas então percebi. Essa não era só a minha história. Era a de muitas mulheres que nunca tiveram voz. Se eu quisesse justiça, precisava ter coragem de falar. Naquela mesma noite, sentei diante da câmera, o coração disparado, e contei tudo. O vídeo se espalhou rápido. No dia seguinte, já tinha milhares de visualizações. As pessoas comentavam, compartilhavam, se indignavam. Jornalistas começaram a entrar em contato, querendo saber mais. Foi aí que tudo mudou. A televisão veio até nossa casa, gravaram minha história, falaram sobre os outros casos. E então, um dia, o telefone tocou. Era alguém do Ministério Público. Queremos falar com vocês? Meu coração deu um salto. Será que depois de tanto tempo, finalmente tínhamos uma chance real de justiça? A reunião foi marcada para a semana seguinte. O promotor nos ouviu com seriedade, anotando cada detalhe. Quando terminamos, ele disse algo que me fez tremer. Vamos investigar isso oficialmente. Vamos atrás dos envolvidos. Marina apertou minha mão debaixo da mesa. Havíamos lutado tanto para chegar ali e agora, finalmente, alguém estava nos ouvindo. Eu não sabia se isso levaria à condenação de alguém, mas só de saber que essa história não seria esquecida já era um passo enorme. A partir dali, tudo aconteceu rápido. Começaram a chamar antigas enfermeiras para depor, buscaram documentos, cruzaram registros de adoção suspeitos. E então, algo aconteceu que ninguém esperava. Uma das enfermeiras confessou tudo. Gravamos um depoimento completo, onde ela confirmou a existência da rede de tráfico de bebês. Ela deu nomes, datas, revelou o que todos nós já sabíamos, mas nunca conseguimos provar. Era a peça que faltava. Agora tínhamos o poder da verdade, mas a verdade tem um preço. Logo depois que essa informação veio à tona, Marina recebeu uma ligação anônima. Era uma voz masculina, ríspida, direta. Vocês estão mexendo onde não devem. Se eu fosse você, parava agora. Meu sangue gelou ao ouvir. Ainda havia pessoas vivas que não queriam que essa história fosse revelada. Mas já era tarde demais. Não havia mais como nos calar. Agora, era tudo ou nada. Segurei a mão da minha filha e olhei nos olhos dela. Chegamos até aqui. Vamos até o fim. Marina assentiu. Não importa o que aconteça. Ninguém mais vai roubar a nossa história. E se você está acompanhando tudo até agora, quero que faça algo por mim. Se essa história tocou você, se te fez sentir algo forte, me conta nos comentários, porque essa não é só a minha história. É a história de muitas mães que ainda esperam por justiça. O aviso anônimo deixou um peso no ar que eu não conseguia ignorar. Alguém estava nos observando, alguém que ainda tinha interesse em manter essa história enterrada. Mas ao invés de me assustar, isso só aumentou minha certeza de que estávamos no caminho certo. Ninguém ameaça quem não tem nada a esconder. Eu sabia que, ao cavar esse passado, despertaria fantasmas que nunca quiseram ser encontrados.
Mas não havia mais volta. Eu tinha esperado 30 anos para encontrar minha filha. Agora esperaria o tempo que fosse preciso para que os culpados pagassem. Marina ficou abalada. Era a primeira vez que sentia o peso real do que estávamos enfrentando. Eu a vi andar de um lado para o outro na sala, o telefone ainda na mão, os olhos arregalados. Isso está ficando perigoso, mãe. E se essa gente ainda tiver poder? E se tentarem nos silenciar? Respirei fundo, tentando segurar minha própria preocupação. Eles já tiveram poder sobre a nossa vida uma vez. Não vão ter de novo. Ela me olhou por um longo tempo antes de finalmente assentir. Mas eu sabia que dentro dela, o medo crescia. A denúncia agora era oficial. O Ministério Público abriu investigação. E nossa história já estava em todos os jornais. A revelação do esquema de adoção ilegal se espalhou pelo país. Outras mães começaram a aparecer. Mulheres que passaram pela mesma dor, que acreditaram por anos que seus filhos tinham morrido. O que começou como uma busca pessoal se tornou um movimento. O silêncio que durou décadas estava se rompendo. Mas quanto mais a verdade vinha à tona, mais perigoso se tornava. Recebi outra ligação. Dessa vez era do promotor que cuidava do caso. Ele me pediu para ir até o fórum. Chegando lá, ele me entregou um envelope pardo com uma expressão séria. Dentro, havia cópias de documentos antigos, nomes, endereços, registros médicos. Foi como olhar para um pedaço congelado do passado. No meio daqueles papéis, encontrei algo que fez meu estômago revirar. O nome do médico responsável pelo meu parto. Ele ainda estava vivo. E pior, ainda exercia a profissão. Senti minha visão escurecer por um instante. Durante todo esse tempo, enquanto eu sofri sem respostas, ele seguiu com a vida como se nada tivesse acontecido. Ele não foi punido, não foi responsabilizado, não perdeu o sono. Continuei folheando os documentos e então vi outra coisa que me fez perder o ar. Uma conta bancária, pagamentos feitos na época do meu parto, dinheiro movimentado por adoções ilegais. Aquilo era uma prova concreta. Não era apenas minha palavra contra a deles. Era a verdade, escrita com números que não podiam ser negados. Marina segurou minha mão enquanto eu processava tudo aquilo. O promotor nos olhou com seriedade. Com isso, podemos chamar esse médico para depor. Mas quero que saibam que, se formos adiante, vocês podem enfrentar mais resistência. Talvez tentem desacreditá-las. Talvez tentem tornar essa investigação difícil. Precisamos saber se vocês querem continuar. Olhei para minha filha e vi nos olhos dela a mesma determinação que sentia dentro de mim. Sim, queremos continuar. Foram semanas de espera até o dia do depoimento do médico. No dia marcado, sentei no banco da audiência e esperei. O tempo parecia se arrastar. Então, finalmente, ele entrou. O homem que decidiu o destino da minha filha sem meu consentimento. O homem que assinou um papel dizendo que minha bebê estava morta enquanto ela era entregue para outra família. Ele estava mais velho, mas seu olhar ainda era frio. Ele olhou ao redor da sala, depois pousou os olhos em mim. Por um segundo, achei que um traço de reconhecimento passou pelo rosto dele. Mas então, ele desviou o olhar. O juiz perguntou se ele conhecia minha história. Ele negou. Disse que atendeu milhares de mulheres ao longo da carreira, que não lembrava de mim, que nunca fez nada ilegal. Eu senti meu sangue ferver. Ele mentia descaradamente. Mas então, o promotor apresentou os documentos, os registros, as transferências bancárias, os nomes das famílias que receberam os bebês. E pela primeira vez, vi algo mudar no rosto dele. Ele olhou os papéis, a pele pálida. Foi um momento de silêncio tenso, como se o peso da verdade estivesse prestes a esmagá-lo. O senhor pode explicar esses documentos? O promotor perguntou. O médico limpou a garganta, tentou ganhar tempo. Mas não havia mais saída. Ele sabia que estava cercado. Finalmente ele falou. Seu tom era frio, quase indiferente. A verdade é que fazíamos o que achávamos melhor. Algumas dessas mulheres não tinham condições de criar uma criança. Algumas dessas crianças tiveram uma vida muito melhor do que teriam tido se tivessem ficado. Eu apertei os punhos. Ele falava como se tivesse feito um favor, como se tivesse sido um ato de bondade. Marina ficou vermelha de raiva. Minha mãe tinha condições. Você roubou isso dela. Você não tinha o direito. Ele apenas deu de ombros. O juiz interveio,
dizendo que o depoimento estava registrado e que seria usado na investigação. Mas eu não conseguia mais ouvir nada. Minha cabeça latejava. Depois de tanto tempo, ali estava o homem que destruiu a minha vida, falando como se não tivesse feito nada de errado. Mas ele ia pagar. Eu tinha certeza disso. Quando saímos do fórum, senti o sol no rosto, mas não senti alívio. Eu sabia que a luta ainda não tinha acabado, mas algo dentro de mim mudou. Durante anos eu fui vítima dessa história. Agora, eu era quem contava essa história. E eu ia contar até o fim. Quando chegamos em casa, sentei na varanda e olhei para Marina. Você está pronta para tudo que vem agora? Ela sorriu, mas havia um brilho de nervosismo em seus olhos. Não, mas isso nunca me impediu antes. A verdade estava à vista de todos agora. O que fizeram conosco não podia mais ser apagado. Mas havia algo que eu ainda não sabia. Algo que viria à tona nos próximos dias e mudaria tudo de novo. Mas antes de continuar, quero te perguntar uma coisa. Você acha que essas pessoas realmente se arrependem ou só têm medo de serem descobertas? Comenta aqui para eu saber. O depoimento do médico tinha sido um marco, mas a verdade ainda não estava completa. A investigação se aprofundava e novos nomes surgiam a cada dia. Mas eu sentia que algo ainda estava fora do lugar. Havia lacunas na história, detalhes que não se encaixavam completamente. Beatriz Vasconcelos confessou sua participação, o médico assumiu parte da culpa, mas eu sabia que eles não eram os únicos. Ainda havia alguém nos bastidores, alguém que puxava os fios desse esquema por tanto tempo sem ser descoberto. Marina também sentia isso. Passamos noites inteiras revisando documentos, depoimentos, tentando entender o que faltava. Até que um dia, enquanto vasculhávamos arquivos antigos, encontramos um nome que ainda não havia aparecido na investigação. Dr. Alencar, um dos administradores do hospital na época. Um homem discreto, que nunca havia sido citado nos depoimentos de Beatriz ou do médico. Mas havia algo nele que nos chamou a atenção. Ele foi o responsável por aprovar diversas adoções suspeitas. Laura ajudou a buscar mais informações. Encontramos registros de que ele se mudou para o exterior logo após o hospital encerrar suas atividades. Mas o que nos deixou em choque foi descobrir que, depois de anos vivendo fora, ele havia voltado para o Brasil recentemente. Morava em uma casa isolada em Curitiba. Meu coração acelerou. Esse homem pode ser a peça que falta, Marina disse, mordendo os lábios. Eu sabia que ela estava certa. Se havia alguém que poderia revelar a extensão real desse esquema, era ele. Decidimos que precisávamos falar com ele. Mas dessa vez faríamos diferente. Contataríamos primeiro o promotor, garantiríamos que não estaríamos agindo sozinhas, não podíamos correr riscos desnecessários, não depois de termos chegado tão longe. No dia seguinte, fomos até o Ministério Público e apresentamos tudo o que encontramos. O promotor nos ouviu em silêncio. Depois, passou a mão pelo queixo e disse algo que nos fez gelar. Esse homem nunca apareceu na nossa investigação porque alguém fez questão de apagá-lo dos registros. O silêncio na sala foi pesado. Era como se tivéssemos acabado de abrir uma porta que nunca deveria ter sido aberta. O promotor continuou. Se esse nome não apareceu antes, significa que ele pode ser a peça central de tudo. Mas precisamos agir com cautela. Ele nos olhou com seriedade. Se quiserem seguir com isso, vocês precisam de proteção. Marina segurou minha mão. Eu senti o peso do momento. Mas não havia dúvidas dentro de mim. Queremos seguir. Os dias seguintes foram um turbilhão. O promotor conseguiu uma autorização para interrogá-lo formalmente. Descobrimos que ele vivia recluso, sem muitas conexões, o que apenas reforçava a suspeita de que ele queria se manter longe dos holofotes. Quando finalmente marcaram a audiência, senti meu coração disparar. Eu sabia que aquele encontro seria definitivo. Dessa vez, não era só para obter respostas. Era para encerrar um ciclo de dor que durou mais de 30 anos. No dia do interrogatório, sentei no banco da audiência com Marina ao meu lado. Meu corpo inteiro estava tenso. Então, ele entrou. Um homem alto de cabelos brancos, vestindo um terno caro, mas com uma expressão fechada, quase arrogante. Ele olhou ao redor como se tentasse medir quem estava ali. Quando seu olhar cruzou com o meu, senti um calafrio percorrer minha espinha. Ele sabia quem eu era. Eu não tinha dúvidas disso. O promotor começou as perguntas. Dr. Alencar, o senhor pode nos contar sobre seu tempo
como administrador no hospital de caridade? Ele cruzou os braços e respondeu com um tom frio. Eu apenas supervisionava as operações. Não tinha envolvimento direto com os procedimentos médicos. Marina apertou minha mão. Ele estava mentindo. E sabíamos disso. O promotor continuou. E sobre os casos de adoção irregular? Ele franziu a testa, como se estivesse ofendido. Não sei do que está falando. Foi então que o promotor colocou os documentos sobre a mesa. Papéis com a assinatura dele, aprovando transferências bancárias, autorizações falsas, registros de nascimento fraudados. Dr. Alencar pegou os papéis e olhou por longos segundos. Pela primeira vez, sua expressão mudou. Ele percebeu que não tinha mais saída. O silêncio na sala era ensurdecedor. Então, ele soltou os papéis e disse algo que me fez prender a respiração. Não era para isso ter sido descoberto. Marina regalou os olhos. Ele não tentou negar, não fingiu inocência. Apenas admitiu, sem rodeios, que sabia de tudo. O promotor avançou. Então o senhor confirma que esse esquema realmente existiu? Ele suspirou, recostando-se na cadeira. Isso aconteceu há muitos anos. Na época, ninguém via problema. Muitos desses bebês foram entregues a boas famílias. Fizemos o que era necessário. Meu sangue ferveu. Fizemos? Como se ele tivesse algum direito sobre nossas vidas. Não consegui mais ficar calada. Fiquei de pé, olhei nos olhos dele e disse com a voz trêmula, mas firme: o senhor destruiu famílias, tirou filhos de suas mães. Como pode falar disso como se fosse algo banal? Pela primeira vez, ele pareceu desconfortável, mas sua resposta foi ainda pior. O que você quer que eu diga? Que me arrependo? Que faria diferente? Não faria. Tudo o que fizemos foi pensando no que era melhor. Eu queria gritar. Queria dizer que ele não tinha o direito de decidir o que era melhor para mim ou para qualquer outra mãe que teve seu bebê arrancado dos braços. Mas segurei minha raiva. O promotor encerrou o depoimento, informando que o caso seguiria para uma nova etapa da investigação. Mas eu sabia que aquele homem não perderia o sono. Ele não tinha remorso. Para ele, tudo era apenas um negócio. Quando saímos do fórum, senti que estava prestes a desmoronar, mas Marina segurou minha mão e me olhou nos olhos. Estamos vencendo, mãe. Eles nunca mais vão esconder essa história. Eu respirei fundo, deixando as palavras dela me preencherem. Sim, estávamos vencendo, mas ainda havia mais a ser feito. O caso estava longe de acabar, mas pela primeira vez, eu sentia que estávamos perto da justiça que tanto buscamos. Agora quero saber de você. Você acha que pessoas assim realmente acreditam que estavam fazendo o melhor? Ou será que é apenas um jeito de justificar os próprios crimes? Me conta nos comentários. O tempo passou e o processo foi ganhando ainda mais repercussão. Jornais de todo o país noticiavam o escândalo do tráfico de bebês que, por décadas, permaneceu escondido nos corredores do hospital de caridade. Marina e eu víamos nossa história se espalhar, tocando outras pessoas, trazendo à tona relatos de mães que, assim como eu, passaram a vida sem respostas. Mas mesmo com tudo isso, eu sentia que ainda faltava algo. A justiça estava sendo feita, sim, mas havia um vazio dentro de mim que eu não sabia se um dia seria preenchido. O julgamento foi marcado para o final daquele ano. O fórum estava lotado. Jornalistas, outras vítimas, pessoas que queriam ver o desfecho dessa história. Eu sentei na primeira fileira, com as mãos apertadas no colo. Marina estava ao meu lado, segurando minha mão com força. Quando vi o médico entrar na sala, senti um calafrio percorrer minha espinha. Ele caminhava lentamente, mantendo a mesma postura arrogante de sempre. Ele não demonstrava medo, não demonstrava arrependimento. Era como se tudo aquilo ainda fosse apenas um detalhe insignificante da sua vida. A sessão começou. Os promotores apresentaram todas as provas, os depoimentos de outras enfermeiras, as transferências bancárias que indicavam que ele lucrava com o tráfico de bebês. Cada documento revelado era como um golpe no estômago. A defesa tentou argumentar que, na época, essas práticas eram vistas de outra forma, que muitas mães não tinham condições de criar seus filhos e que, de certa forma, eles estavam ajudando. Mas eu sabia que isso era uma mentira. Quem decide quem pode ou não ser mãe? Quem decide que uma mulher precisa ter seu filho arrancado dos braços sem seu consentimento? Quando chegou minha vez de falar,
Levantei com as pernas tremendo. O juiz me olhou e pediu que eu contasse minha história. Respirei fundo e comecei. Contei sobre a noite do parto, sobre o momento em que ouvi o choro da minha filha e depois me disseram que ela estava morta. Contei sobre os anos em que carreguei aquela dor, acreditando que Deus havia me tirado um pedaço da alma. Contei sobre o dia em que descobri a verdade, sobre a sensação de ter sido enganada durante toda uma vida. Minha voz tremeu algumas vezes, mas continuei. Eu precisava que cada pessoa ali entendesse o que fizeram comigo. O tribunal estava em silêncio quando terminei. O juiz pediu um intervalo antes da sentença. Marina e eu saímos para o corredor, onde um grupo de mães nos esperava. Elas me abraçaram, algumas choravam, outras apenas seguravam minha mão com força. Foi ali que percebi que essa luta nunca foi só minha. Eu estava ali por elas também. Estava ali pelas mães que nunca encontraram seus filhos, pelas mulheres que ainda viviam na sombra dessa dor. Quando voltamos para dentro da sala, eu sabia que nada que acontecesse ali mudaria o passado, mas poderia mudar o futuro. A sentença foi lida. O médico e outros envolvidos foram condenados. Não pegaram uma pena longa como queríamos, mas foram considerados culpados. Isso significava que, pela primeira vez, o que fizeram conosco foi reconhecido como crime. Isso significava que as mães não estavam loucas, não estavam exagerando. Isso significava que a nossa dor finalmente tinha um nome: injustiça. E injustiça precisa ser corrigida. Depois do julgamento, Marina e eu saímos do fórum sem saber o que sentir. Não havia felicidade. Não havia um alívio imediato. Era como um peso que levou tanto tempo para ser carregado que, quando finalmente saiu, eu não sabia o que fazer sem ele. Sentamos em um banco na praça, uma de frente para a outra. Ela olhou nos meus olhos e sorriu, mas era um sorriso cansado. Isso não traz os anos de volta, mas pelo menos agora sabemos a verdade. Eu segurei suas mãos e balancei a cabeça. Sim, sabemos. E isso é o mais importante. Com o tempo, as coisas começaram a se ajeitar. Eu e Marina nos víamos sempre que possível. Passei a fazer parte da vida dela, conheci seus filhos, sua família. Criamos um vínculo que nunca tivemos a chance de construir antes. Ela me chamava de mãe, e a primeira vez que ouvi isso sair de sua boca, foi como se meu coração se costurasse de volta, ponto por ponto. A dor nunca desaparece completamente, mas ela pode ser transformada, e nós transformamos. O que aprendi com tudo isso é algo que levo comigo todos os dias. A verdade pode demorar, pode se esconder atrás de mentiras, pode ser enterrada debaixo de anos de silêncio, mas ela sempre encontra um jeito de emergir. Sempre. A vida pode tentar nos calar, pode nos fazer acreditar que não temos escolha, que devemos aceitar o que nos impõe, mas não devemos. Nunca. Se há algo dentro de você que grita que algo está errado, ouça. Se há algo que te incomoda no fundo da alma, vá atrás da verdade, porque uma verdade adiada ainda é uma verdade, esperando ser revelada. Eu também aprendi que a justiça nem sempre vem da forma que esperamos. Às vezes, a justiça não é uma sentença, não é uma prisão, não é um castigo. Às vezes, a verdadeira justiça é a verdade. É saber que sua história foi ouvida, que sua dor foi validada, que sua voz rompeu o silêncio. Eu lutei por justiça porque precisava disso para continuar vivendo. E hoje, posso dizer que encontrei a paz. Não porque o sistema funcionou, mas porque eu não desisti. A maior lição que carrego é que o amor sempre encontra um caminho. Ele pode ser interrompido, pode ser distorcido, pode ser roubado, mas nunca pode ser apagado. Marina e eu perdemos 30 anos, mas hoje, cada abraço, cada conversa, cada momento que passamos juntas é uma prova de que o amor sobrevive a tudo. A história tentou nos separar, mas não conseguiu. E nunca conseguirá. Se você acompanhou minha história até aqui, quero te dizer algo. Nunca deixe ninguém decidir seu destino por você. Nunca deixe que te convençam de que sua dor não importa. Nunca aceite menos do que a verdade, porque a verdade é a única coisa que pode nos libertar. Eu fui roubada da minha filha, mas no final eu a encontrei. E isso é a única coisa que importa. Eu sou Palmira Espíndola e essa foi minha história. Se inscreva em nosso canal para receber outras histórias de sabedoria da vovó.